Você já parou para pensar sobre a natureza dos anjos? Anjos são seres corporais ou são espíritos, ou melhor, seres espirituais? Pois bem, nós vamos fazer este vídeo e vamos trabalhar essa questão sobre a natureza dos anjos. Os anjos, eles são seres corporais ou são seres espirituais? Essa é uma, vamos dizer, questão que ela é trabalhada no meio teológico. E não é de agora, desde a antiguidade, que se discute sobre a natureza dos anjos. Alguns acreditam que anjos eles têm corpos, que eles são seres corporais. Simplesmente eles não são vistos por nós, mas são seres corporais. Outros opinam que anjos são espíritos, que eles não podem ser tocados. Bom, mas o que diz a Bíblia Sagrada sobre isso? O que a Bíblia Sagrada tem a dizer sobre a natureza dos anjos? Eu sou o professor Nathaniel Mendes, você é muito bem-vindo a este canal e juntos vamos mergulhar nesta aventura teológica, ok, queridos? Vamos começar aqui com Gênesis 6. O que Gênesis tem a dizer? Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram. Bom, vamos começar o seguinte. Esses filhos de Deus, de acordo com a tradição judaica mais antiga, a começar da Septuaginta, a Septuaginta, ela, em alguns códices, a Septuaginta, ela traduziu a expressão hebraica Venei ha Elohim, que traduzido literalmente é filhos de Deus. Então a Septuaginta, ela traduziu por Angeloi Tuteu, anjos de Deus. Bom, esta tradução ela foi conhecida de Santo Agostinho, ele faz menção a esta tradução da Septuaginta que traz anjos de Deus. Esta mesma tradução ela foi usada também pelo livro dos Jubileus, que eu tenho aqui em mãos, foi usada também pelo autor do livro de Enoque. Esta mesma tradução que diz anjos de Deus, ela foi usada por Flávio Joséfo. Ok, meus irmãos? Então, a começar da Septuaginta, nos seus manuscritos mais antigos, conforme a gente pode constatar, eles entenderam que os filhos de Deus, os Venei ha Elohim, filhos de Deus, eram na verdade anjos. Bom, seguindo esse entendimento da Septuaginta, o que diz o texto aqui? Sendo eles anjos, olha o que diz o texto. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os anjos de Deus, que aqui nós temos filhos de Deus, né? A tradução literal do hebraico Venei ha Elohim, viram os anjos de Deus, de acordo com a Septuaginta, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os anjos de Deus, ou de acordo com outros códices da Septuaginta, filhos de Deus, entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Bom, aqui nós temos então uma prova de que anjos, eles são seres materiais. Se você insistir que anjos são seres espirituais incorpóreos, bom, no mínimo você vai ter que admitir então que os anjos eles podem se materializar. Eles podem se corporificar, se fazerem corpos. Sim, porque o texto aqui está dizendo que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. E as filhas dos homens, elas eram seres corporais, eram mulheres normais. Então, de uma vez que os filhos de Deus
que aqui são anjos, entraram as filhas dos homens e nelas geraram filhos, e estes filhos foram gigantes, fica então claro que estes seres angelicais, eles eram corporais. E o texto nada diz que estes anjos, eles se fizeram corpos. O texto apenas diz que os anjos de Deus, aqui chamados de filhos de Deus, eles entraram as filhas dos homens. Professor, mas será que aí são anjos de Deus? Bom, eu quero lhe mostrar bem aqui a mesma expressão em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Você sabe o que ele diz? Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Bom, em Jó você vai concordar que filhos de Deus, o mesmo termo em hebraico, Venei Ha Elohim, são anjos. Independente de como a Septuaginta traduz, e a Septuaginta ele traduz por Angeloi Tuteu, anjos de Deus, ok? Mas independente de como a Septuaginta traduziu, você mesmo concordará, você mesmo defende que os filhos de Deus, em Jó 1,6 e Jó 2,1, são anjos. Com isso eu quero lhe dizer que a expressão filhos de Deus, tanto em Jó como em Gênesis e em outras instâncias do Antigo Testamento, ela aponta para anjos. Ok, queridos? Não é à toa que os livros de Enoque e de Jubileus, eles foram escritos a partir do que nós lemos em Gênesis 6. E tanto os livros de Jubileus como Enoque, eles entenderam, usando a Septuaginta, que ali eram anjos. Então, a primeira prova que nós temos na Bíblia de que anjos são seres corporais, ou se você preferir, anjos, eles podem assumir corpos físicos tais como os nossos, é em Gênesis 6, versículos 2 e versículo 4, que lá diz claramente que os anjos, os filhos de Deus, entraram as filhas dos homens e delas geraram gigantes. E só para você saber que esta interpretação, ela era uma interpretação defendida ali no tempo do Segundo Templo, na época de Jesus Cristo, na época apostólica. Não só essa interpretação nós encontramos no livro de Jubileus e no livro de Enoque, mas também lá em 2 Pedro 2,4 e Judas 6, lá diz que os anjos que não guardaram o seu principado, mas que transgrediram contra o Senhor, eles estão amarrados no Tártaro. O Senhor os sentenciou e eles se encontram amarrados no Tártaro até o dia do juízo final. E é óbvio pela narrativa de 2 Pedro 2,4 e Judas 6 que os anjos em questão ali, que estão aprisionados no Tártaro, com cadeias, aguardando o dia do juízo final, aqueles anjos que Pedro menciona e que Judas menciona, são os filhos de Deus de Gênesis 6, 2, 4. E a cena que nós lemos em 2 Pedro 2, 4, Judas 6, sobre os anjos que pecaram e estão aprisionados, se você dá uma olhada no Antigo Testamento, jamais você vai ler sobre anjos que pecaram e que foram aprisionados no Tártaro. Professor, então de onde Judas e Pedro tiraram essa ideia de que anjos que pecaram contra Deus foram aprisionados no Tártaro? Eles tiraram exatamente dos livros de Jubileus e Enoque. São os livros de Jubileus e o livro de Enoque que vão narrar, com base em Gênesis 6, que os anjos que não guardaram o seu principado, que transgrediram contra Deus, desceram do céu, mantiveram comércio com as filhas dos homens, ou seja, eles tiveram relações sexuais com as mulheres, com as filhas dos homens. E elas geraram gigantes. E os gigantes que nasceram das mulheres, eles eram filhos dos anjos. Assim entendeu o livro de Jubileus,
Assim entendeu o livro de Enoque com base na leitura de Gênesis 6, 2 a 4. E é óbvio que a cena que nós temos em 2 Pedro 2,4 e Judas 6 não foi tirada do Antigo Testamento diretamente. Judas 6 e 2 Pedro 2,4, eles usaram os livros de Enoque e o livro de Jubileus, os mesmos livros que eu tenho em mãos aqui, ok, queridos? Então, a primeira prova que nós temos no Antigo Testamento, bem como na tradição judaica, pós ou posterior ao Gênesis, é com base em Gênesis 6, 2 a 4. De que os anjos eram seres materiais e eles mantiveram relação sexual com as mulheres. Ok, meus irmãos? É bem verdade, para eu não passar em branco, eu quero ler aqui a Bíblia hebraica. Ora, na Bíblia hebraica, eles traduzem a expressão Venei Elohim como os filhos dos senhores. Outros dizem os filhos dos grandes. Bom, a interpretação ipsiliter, ou seja, ao pé da letra de Gênesis 6.2, Venei Elohim, a tradução literal é filhos de Deus. Elohim é Deus. Então, a tradução literal é filhos de Deus. O que passar disso é interpretação. Por exemplo, quando a Bíblia hebraica que eu tenho aqui em mãos traduz por filho dos senhores, outros preferem filho dos grandes, filho dos príncipes, aí já é uma interpretação. Aí esta tradução ela não está entendendo que ali são anjos. Ela está entendendo que eles são filhos dos grandes, filhos dos poderosos da terra. Ok, meus irmãos? Mas veja que quando eu traduzo Venei Elohim, que traduzido ao pé da letra é filhos de Deus, aí daí eu trago uma variante, filho, ou filhos dos poderosos, ou filhos dos príncipes, ou filhos dos grandes, aí já não é uma interpretação literal, aí é uma, ou melhor, aí não é uma tradução literal, aí é uma tradução interpretativa. Da mesma forma, nós temos que respeitar a opinião dos 70, que é a tradução mais antiga do Antigo Testamento hebraico para o grego, é a Septuaginta. E a Septuaginta, volta a dizer, em vários códices dos mais antigos, entendeu que os filhos de Deus ali eram anjos. Daí encontrar-se em alguns códices antigos da Bíblia grega, Angeloi tuteu, filhos de Deus. Ok, meus irmãos? E assim pensavam os antigos escritores hebreus. Quando você lê Flávio Joséfo, Antiguidades, você vai ver que Joséfo ele faz menção aos anjos de Deus mantendo relação com as filhas dos homens. Da mesma forma, nós temos Filon de Alexandria. Ele era da opinião que Gênesis 6, 2 a 4 fazia uma referência ao cruzamento sexual entre anjos e mulheres. Ok? Então, a maioria, veja bem, a maioria dos antigos rabinos e dos escritores, eles eram da opinião de que os filhos de Deus em Gênesis 6, 2 e 4 são anjos. Agora nós vamos para a segunda prova de que anjos, eles tinham corpos. Vamos aqui para Gênesis capítulo 8. Quando você lê, por exemplo, a narrativa em Gênesis 8, versículos 2 a 8, na narrativa você vai ver que os anjos, eles comeram. É só você ler em Gênesis 2, ou melhor, Gênesis 18, versículos 2 a 8. Eu quero ler aqui para você, então, vai ficar melhor. E levantou os olhos, e eis 3 varões, que eram anjos, estavam em pé, junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra. E disse, meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante. Porquanto, por isso chegastes até vosso servo, e disseram, assim faze como tens dito. E Abrão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abrão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa,
e deu ao moço que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Então veja bem aqui que se diz que os anjos que apareceram a Abraão, eles comeram. Queridos, se os anjos comeram, no mínimo você tem que admitir que neste momento que eles comeram, eles estavam no estado corpóreo. Ainda que você diga, professor, eles eram seres espirituais, mas no momento eles se corporeificaram. É aceitável a sua explicação. Agora eu quero lhe dizer que a narrativa do Gênesis não diz em momento algum que eles se corporeificaram. A narrativa do Gênesis não diz que os anjos no céu, eles são seres espirituais, mas que quando entram em contato com os homens, eles tomam a forma corpórea. Isso é uma interpretação nossa, ok? A narrativa do Gênesis, as narrativas do Antigo Testamento jamais diz que os anjos são seres incorporais, não físicos, são seres puramente espíritos que não se pode tocar, mas que quando entram em contato com os homens, eles tomam a forma corpórea. Não, isso são interpretações nossas. O que o texto deixa bem claro é que os anjos, eles comeram. Se eles comeram, eles tinham corpos. Ok, meus irmãos? Então, nós temos aqui uma prova em Gênesis 8, versículos 2 a 8, que os anjos, eles tinham corpos, eles eram seres corporais. Eu vou te dar aqui mais outra prova aqui. Vamos para Gênesis 32. Gênesis capítulo 32. Olha o que se diz aqui. 32, versículo 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Ora, este varão aqui que lutou com Jacó era um anjo. E Jacó tocou nele. A luta ela foi tão corporal, a luta ela foi tão real. Aqui não era um sonho. Aqui não era uma visão. Aqui era uma luta real, corporal. Jacó ele estava em corpo. Aqui não era uma visão, não era um sonho, não. Aqui não era uma alucinação, era uma luta real. Luta corporal. E a maior prova de que era uma luta corporal, eu vou ler bem aqui, ó. Jacó, porém, ficou com ele e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Que você vê que Jacó, ele tocou no anjo. Ele segurou o anjo. Logo, o anjo era corporal. Aqui nós temos mais uma prova de que os anjos são seres corporais, sim. E aqui era um anjo. Aqui não era Jesus Cristo, conforme opinou muitos pais da igreja. Conforme, vamos dizer, para sermos honestos, conforme defende na sua maior parte os teólogos do cristianismo. A intenção foi boa. A partir de Justino de Roma, Justino, até onde vai o meu conhecimento, ele foi o primeiro a elaborar essa interpretação de que aqui nós temos uma aparição de Jesus Cristo. Nós temos Jesus Cristo pré-encarnado, em forma corporal, lutando com um anjo. Bom, mas na verdade aqui nós temos um anjo e não Jesus Cristo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, não vou desenvolver tanto o tema agora, mas eu quero lhe dizer que os teólogos do judaísmo, eles entenderam que aqui era de fato um anjo. Inclusive, há alguns teólogos do judaísmo que eles diziam que aqui era o anjo Miguel. Outros acreditavam que era arcanjo Miguel. Outros acreditavam que era Gabriel. Seja como for, os eruditos do judaísmo entenderam que aqui era um anjo. E quando você vai ler lá em Oséias 12, 4, lá se diz claramente
que Jacó lutou com um anjo. Jacó lutou com um anjo. Então, a interpretação correta do texto é que aqui era um anjo. Não estamos negando a preexistência de Jesus. O que eu estou negando aqui é que este anjo seja uma aparição de Jesus Cristo, uma cristofania. Não é. Não é. Ok, senhores? Não é. Aqui é, de fato, um anjo. Então, um anjo lutando com um homem. Então, nós vamos ter que admitir que anjos são seres corporais. Essa é a verdade. Agora vamos aqui para o Novo Testamento. Olha o que o Novo Testamento vai dizer sobre a natureza dos anjos. Vamos aqui para Mateus capítulo 22. O que o Novo Testamento diz sobre os anjos? Mateus capítulo 22 e versículo... vamos ver aqui, 30. Vamos ver aqui. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Serão como os anjos no céu. Vou repetir, porque na ressurreição, ele está falando, nem se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos no céu. Aqui você pode dizer, professor, mas está bem aqui, os anjos nem se casam, nem se dão em casamento. Mas isso é uma condição dos anjos no céu. Jesus deixa bem claro que os anjos no céu nem se casam e nem se dão em casamento e nem procriam e não mantêm relação sexual. Veja então que este texto aqui não contradiz o que se lê em Gênesis 6, 2 e 4, que diz que os anjos, os filhos de Deus, viram as filhas dos homens e tomaram as mais formosas e delas geraram filhos. Essa declaração de Jesus aqui, que anjos no céu, nem se casam, nem se dão em casamento e nem procriam. Mas isso é uma limitação deles no céu. Mas uma vez que os anjos desobedeceram esta ordem de Deus, eles, de fato, mantiveram relação sexual com as mulheres, conforme Gênesis 6, 2 a 4. O que era proibido a eles, e esse foi o pecado deles, o que foi proibido a eles de manter relação sexual, manter comércio com as mulheres, eles violaram esta lei de Deus. Aos anjos não foi dado o direito de manter contato sexual com as mulheres. Eles violaram este direito divino. E por isso eles foram sentenciados. E estão presos no Tártaro, conforme narra os livros de Jubileus e de Enoque, e também conforme diz 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Então, mais uma vez, vamos ler aqui o que Jesus diz. Porque na ressurreição, ele falando de nós, nem se casam, nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então, guarde bem aqui. Nós, na ressurreição, quando ressuscitarmos, seremos iguais, ou como os anjos. Vamos ver aqui uma outra declaração. Marcos 12, 25. Marcos 12, 25. Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Aqui nós temos mais uma declaração de Jesus, que quando passarmos pela ressurreição, seremos como os anjos que estão no céu. Nem se casam e nem se dão em casamento. Da mesma forma, os homens, os que passarem pela ressurreição da vida, os salvos, eles não se casarão e nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu. Vamos aqui. Lucas capítulo 20. Olha o que Lucas diz aqui também sobre os anjos. A natureza dos anjos. Porque aqui está em foco também a natureza dos anjos. E eu vou lhe provar isso. Lucas capítulo 20.
Lucas capítulo 20 e versículo 34 e 35. E respondendo Jesus disse: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Aqui Lucas é mais preciso, enquanto os outros dizem que seremos como os anjos, aqui Lucas diz, pois são iguais aos anjos, iguais, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Professor, agora essas declarações que o senhor leu aí, isso o que tem a ver com a natureza dos anjos? Aqui é onde nós vamos chamar a sua atenção. Vamos lá. Quando nós formos ressuscitados, nós vamos ressuscitar de forma espiritual ou corporal? O que você acha? Vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha como é que vai ser a ressurreição dos santos. Vamos lá. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 42 diante. Assim também é a ressurreição dos mortos. E aqui ele está falando dos mortos em Cristo. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará o quê? O corpo em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Veja, o nosso corpo será corpo espiritual, mas será corpo. Em outras palavras, será físico, tocável, palpável. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual é o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue, natureza corruptível, mortal, mortal, não podem herdar não entrar, não podem herdar o reino de Deus. Em outras palavras, não podem herdar a vida eterna, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Está bem aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que os santos ressuscitarão em corpos. A única diferença é que o corpo será transformado em glória. O corpo será um corpo espiritual, celestial. Mas será um corpo. E tudo aquilo que é corpo é palpável. Será um corpo. Será palpável. Nós ressuscitaremos corporalmente, de forma imortal, de forma gloriosa, transformada. Professor, mas o que isso tem a ver com os anjos? Tem tudo a ver. Porque Jesus ele disse que seremos iguais aos anjos. Se seremos iguais aos anjos e vamos ressuscitar corporalmente, em corpos palpáveis, corpos espirituais, isso significa que anjos têm corpos. Se nós vamos ressuscitar em corpos e seremos iguais aos anjos, então anjos têm corpos, queridos. Você há de concordar comigo. Se anjos não tivessem corpos, se anjos não fossem seres corporais, então nós não ressuscitaríamos corporalmente. Por quê? Porque a Bíblia diz que seremos iguais aos anjos.
seremos iguais aos anjos. Depois que ressuscitarmos, nem nos casaremos e nem nos daremos em casamentos. Não procriaremos, não morreremos, seremos iguais aos anjos. Daqui eu concluo respondendo da seguinte forma: anjos são seres corporais. Professor, mas Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Sim, mas isso não contradiz o fato de dizermos que anjos são seres corporais. É a mesma coisa quando Paulo diz que nós ressuscitaremos com o corpo espiritual, ele não está negando que nós temos um corpo palpável, tangível. Ele simplesmente, quando ele diz que ressuscitaremos em corpo espiritual, por corpo espiritual entenda corpo celestial. Será uma outra natureza de corpo. Mas isso de forma nenhuma nega a natureza corpórea do nosso corpo ressurrecto espiritual, celestial. Ressuscitaremos em corpo celestial? Sim. Ressuscitaremos em corpo espiritual? Sim. Mas será um corpo. Assim como você pode me apalpar, assim como eu posso lhe apalpar, nós seremos apalpados após a ressurreição. Seremos tangíveis. Seremos vistos, seremos tocados. O nosso corpo será semelhante, se é que eu posso dizer também, igual ao corpo de Cristo. Porque assim como ele é, nós seremos. Ora, nós lemos que Cristo, mesmo após ele ter ressuscitado, meus irmãos, ele foi tocado. É só nós lermos aqui em Lucas. Eu convido aqui para vocês lerem aqui em Lucas. Ele foi tocado. Vamos ver se eu encontro aqui. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, vamos ver. Vamos lá. Lucas capítulo 24, versículos 36 em diante. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Pensavam que viam algum espírito. Tá bom? Os discípulos, eles pensavam que estavam vendo um espírito. E o espírito que eles pensavam que estavam vendo aqui era um espírito humano, um espírito desencarnado. Eles pensavam que estavam vendo uma alma. Ok? Então, na visão dos discípulos, ali não era Jesus Cristo corporalmente, mas era o Espírito de Cristo. O Espírito, a alma de Cristo. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele disse-lhes: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me, tocai-me, e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo, eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Você lembra ali dos anjos que apareceram a Abraão, que comeram? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Está bem aqui, Jesus Cristo tinha ressuscitado, estava em corpo incorruptível. Quem lhe disse que Jesus não restou em corpo incorruptível? Aquela descrição que o apóstolo Paulo ali faz em 1 Coríntios 15, a partir dos versículos 42, sobre o corpo dos crentes ressuscitados, Cristo ressuscitou com aquele mesmo corpo. O corpo de Cristo aqui, que era um corpo tangível, que foi visto e tocado, era um corpo celestial, era um corpo espiritual, era um corpo incorruptível, era um corpo glorioso. Era, todavia, um corpo, irmãos. Quem pensar aqui que Jesus ainda não estava glorificado está enganado. Jesus
já estava glorificado. Jesus aqui, ele não estava mais sujeito à morte. Jesus estava em forma imortalizada. Jesus ele não poderia mais morrer. O seu corpo estava divinizado. O seu corpo estava imortalizado, glorioso. Ele já estava com o corpo espiritual. Agora chama-nos a atenção que o corpo ressurrecto de Cristo comeu e bebeu. E era um corpo, não era um fantasma, não era um espírito. Houve um herege na igreja primitiva chamado Marcião, que ele dizia que Cristo não tinha mesmo um corpo, mas era apenas uma visão. E Tertuliano ele até escreveu contra Marcião e trouxe à baila esta narrativa aqui, mostrando que Cristo de fato era um ser real, era um ser físico em todo o tempo que ele esteve aqui na terra. Tanto antes como depois da sua ressurreição, ele era um ser físico, palpável, tangível, comia e bebia. E olha o que Atos aqui, é interessante, o que Atos diz aqui. Atos capítulo 1, vamos ver aqui. Atos 1:2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Está bem aqui, falando com eles a respeito do reino de Deus. Então Jesus, ele esteve com os discípulos durante 40 dias após a sua ressurreição, comeu com eles, bebeu com eles, pelo menos comeu, esteve com eles e foi tocado, foi apalpado. Inclusive Maria, depois que Jesus ressuscitou, está lá em João, ela virou-se para ele e abraçou. E ele disse: não me detenhas, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Veja que ali Cristo estava em forma ressurrecta, mas continuava como um ser palpável, como um ser físico. Assim como Cristo ressurrecto tinha um corpo físico, assim nós também herdaremos um corpo ressurrecto físico, espiritual, palpável. E quando Lucas e os outros apóstolos, os outros escritores, não é isso? O Novo Testamento diz, Mateus, Marcos e Lucas, que seremos iguais aos anjos, seremos como os anjos. Você sabe o que eles estão dizendo indiretamente sobre os anjos? Que os anjos são seres corporais, que os anjos são seres físicos. Esta é a verdade. Porque se os anjos não fossem seres corporais, se eles não fossem seres físicos, você pode ter certeza que jamais seríamos comparados aos anjos. Jamais Cristo diria que na ressurreição seremos como os anjos. Jamais Lucas registraria essas palavras: seremos iguais aos anjos. Na ressurreição, seremos iguais aos anjos. Não. Ser igual, irmãos. Quando Jesus diz seremos iguais aos anjos, e veja que a noção ali era corporal mesmo. Aqueles que forem dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como ou igual aos anjos no céu. E é interessante uma coisa também, que Jesus ele atesta a corporeidade dos anjos. É agora, ele diz, seremos os ressurrectos, seremos iguais aos anjos no céu. Ou seja, no que diz respeito ao nosso corpo está no futuro, seremos. No que diz respeito ao corpo dos anjos, eles já possuem um corpo no céu. Seremos iguais aos anjos no céu. Os anjos que se encontram no céu agora, eles já têm um corpo glorificado. Eles já têm um corpo incorruptível.
E este mesmo corpo que os anjos já ocupam, que eles têm, esses corpos angelicais que estão lá no céu, nós herdaremos um corpo igual. O nosso corpo será como o corpo dos anjos. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Nós seremos corporais, teremos um corpo glorificado, glorioso, incorruptível, imortal, igual ao corpo dos anjos. Logo, anjos são seres corporais. Ok, meus irmãos? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like, um joinha, tá bom? Dê aquele like para ajudar na divulgação do trabalho. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, tá bom? Se você chegou até aqui é porque você gostou deste vídeo, eu tenho certeza. Se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então aproveito aqui para pedir que faça a tua inscrição. Divulgue este vídeo entre outros, divulgue o máximo que você puder, divulgue o nosso trabalho. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.